né? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou hoje coordenador de uma pós-graduação, de uma especialização no Rio de Janeiro, da Clivo Rio de Janeiro, e eu terminei o mestrado na São Leopoldo Mandic. Mas hoje, gente, na verdade, eu não estou aqui, né, como um especialista, nem como mestre, como professor. O objetivo da gente estar aqui hoje é a gente estar trocando um papo, né, a gente fazer uma conversa informal, não é uma palestra. Eu quero que vocês participem e a gente vai conversar sobre o dia a dia, o que a gente faz com Faceta Direto, o que nesse tempo que a gente já faz isso dá certo, porque antes de eu ensinar, de eu dar uma aula, a gente aprende, a gente seleciona aquilo que é bacana, que funciona, aí a gente faz primeiro no nosso consultório. E tem que ter um retorno, o trabalho tem que dar certo. Não só dar certo na boca do paciente, mas financeiramente. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje no nosso bate-papo, tá bom? Quero que vocês fiquem à vontade, podem fazer perguntas. Se por acaso não der para a gente fazer nosso tempo de aula, lá fora a gente conversa. Eu vou deixar contatos também, para depois a gente conversando. Tudo bem, crianças? Tudo tranquilo? Bom. Oi? Nada, eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o CIOSP. Quero agradecer ao CIOSP pela organização e também a SDI, né, pela parceria, né, pelo convite da gente estar aqui. A SDI tem trabalhado com a gente já há bastante tempo. Nós não só falamos da SDI pelo convite, mas nós usamos os produtos, né, e temos sucesso com eles, e isso a gente vai dividir um pouquinho com vocês nesse nosso bate-papo. Bom, e o título da aula é Segredos de Facetas Diretas, né? Então, o que você quer falar com isso, Marco? Na verdade, eu comecei a falar sobre facetas diretas, facetas de resina, já há bastante tempo, né? Quando começou o boom de faceta de porcelana, eu falava de faceta direta em resina composta. Vocês estão ouvindo atrás, gente? Dá para ouvir? Tá. Não que eu fale contra a cerâmica, né? Eu dou aula de cerâmica também, né? Eu participo de congressos falando de cerâmica também. Só que o que a gente vê no nosso dia a dia? Eu não tenho no meu consultório, todo dia, um paciente para fazer 10 cerâmicas, 10 facetas cerâmicas. Se vocês têm, ótimo, vamos fazer. A gente tem que fazer, a odontologia está crescendo, a gente tem que evoluir com ela, mas não é a minha realidade. E se não é a minha realidade, se o meu paciente que vai no consultório me procurar, ele não pode me pagar 10 facetas de cerâmica, eu não vou fazer cerâmicas? Eu vou falar, ele não pode, eu só faço cerâmica. Ele vai lá, quer fazer faceta, eu mando ele embora? É isso que vocês fazem? Não, a gente tem que ter um plano B. Então a gente pode fazer um bom trabalho também com resina composta, que dá um bom resultado e tem longevidade. Quando eu comecei a falar sobre faceta, uma das coisas que me deixou muito intrigado é porque alguns colegas, alguns grandes professores falavam que a faceta em resina ela era transitória, que era uma faceta temporária até você poder fazer uma faceta de cerâmica. Só que na minha clínica não era assim. Na minha clínica, as facetas de resina, as restaurações em resina composta, duravam. Isso começou a me intrigar. Será que só comigo? Será que eu estou fora do mercado? Eu estou fazendo errado? Porque grandes professores falam que o negócio é transitório e eu vi como definitivo. Então eu fui estudar. E o tema da minha tese do meu mestrado é facetas. Então eu comecei a estudar facetas. Comecei a estudar. E comecei a ver que eu não estava errado. Que a faceta, ela tem longevidade, tem estabilidade de cor, tem estabilidade de polimento, se você sabe fazer. A faceta direta, ela é fácil de fazer, né? Todo mundo aqui faz resina? Então é uma resina, é fácil de fazer resina. Ela é barata. Depois a gente vai mostrar para vocês mais ou menos quanto que sai um custo de uma faceta. Eu não sei se vocês já fizeram essa conta. Vocês sabem quanto é o custo se você pegar, for fazer uma faceta, você vai pegar um incremento de faceta. Sabe quanto é que sai o custo de um incremento? Sai em torno de R$5, gente. É muito. Vocês têm que saber quanto vocês gastam, né? Não adianta só pegar o dinheiro e gastar. Você tem que saber quanto que vale quanto que é uma gota de um adesivo. Quanto que olha só, aqui nós temos 2 coaches aqui. Tem o Thiago Coach e tem a Bárbara Coach. Entendeu? Os dois, eles ensinam isso. Quem quiser a aula com eles, ó, maravilhosa. Entendeu? Falam sobre isso também. E são muito bons não só em falar, mas na prática, porque eles trabalham. Como a gente não está aqui como pesquisador.
o bom de um congresso é que você tem várias vertentes. Você tem um professor que é pesquisador e você tem aquele professor que ele pega tudo aquilo que foi pesquisado e coloca na clínica e diariamente ele trabalha, que é o nosso caso. Então, gente, é muito barato. E além de ser barato, a resina, ela é minimamente invasiva. Diferente de uma faceta de cerâmica, que muitas vezes você tem que desgastar, por mais que você fale para mim, mas eu faço lentes de contato dentais, e essas lentes de contato, eu não vou... Vocês estão rindo da foto? É porque eu estou com cara de safada, né? Já me falaram, né? Não é isso? Eu olhei para o olho de vocês, os risinhos... Vamos tirar dessa foto, então. Mas eu queria mostrar esses grandes detalhes, pequenos detalhes, grandes mudanças. Como que o incremento de resina, gente, ele muda um sorriso, ele muda uma autoestima e muda a vida do nosso paciente. É tão bacana a gente terminar um... Tem um caso que eu vou mostrar para vocês de um menino que falou assim, Marco, eu tenho até vergonha de sorrir agora que eu fiz. Eu falei, por quê? Porque todo mundo me elogia. Todo mundo fala que dente lindo, dente... Ele já está com vergonha, todo mundo elogia o dente dele. Então é muito legal a gente ver o retorno do nosso trabalho. A gente vê que o que a gente está fazendo está dando certo. E as pessoas estão gostando. E o que acontece? Um começa a ver um sorriso bonito. Onde é que você vê seu dente? Eu brinco, eu falo o seguinte, cada sorriso você dá um cartão meu. Entendeu? Porque um vai trazendo o outro. Isso é muito legal. Mas para isso a gente tem que conhecer o material, a gente tem que entender e saber não só como se faz, mas saber também os limites disso, né? Hoje a gente vai dividir o nosso bate-papo em 3 partes. Primeiro a gente vai falar sobre indicações e contraindicações. Depois a gente vai, no meio, falar sobre planejamento, confecção, a finalização e a manutenção, porque é muito importante, gente, não só a gente fazer, mas a gente manter. O que eu vejo nas nossas andanças, nas nossas palestras, que muitos colegas, eles esquecem que a gente tem um retorno financeiro quando a gente faz, mas a gente também tem quando mantém. Todo paciente que eu faço as facetas, eles retornam no meu consultório para a gente fazer a manutenção, para fazer um repolimento. E isso é cobrado. A gente cobra, tem um valor dessa manutenção. Porque com essa manutenção eu aumento a longevidade do meu trabalho. Então ele vai ficar mais tempo bonito. Quanto mais liso a superfície da minha resina, mais tempo eu mantenho a cor. Melhor é o brilho. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que cobrar por isso também. Às vezes a gente não cobra, né? A gente só faz a faceta e a gente não cobra manutenção. Vamos falar sobre isso também. E vamos finalizar mostrando alguns casos rápidos. Eu pensei nos casos que eu achei interessantes, vou trazer para a gente fazer um bate-papo e falar sobre eles. Mas quais são as indicações para as facetas diretas em resina composta? Né? Eu não faço... A faceta ela não só resolve um problema, por exemplo, de um formato de um dente, mas ela resolve problema também de dente conoide. Falhou. Enfim, de conoide, aumento de volume vestibular, diastemas. Então a gente resolve o problema de facetas, de diastemas com facetas. Finalização ortodôntica, mudança de cor. Quando você tem dentes com restaurações antigas, restaurações mais amareladas, e você faz um clareamento e você vai trocar as restaurações, você pode facetar. Aumento de bordo, má finalização ortodôntica. Quando o paciente termina o tratamento e não está satisfeito, restaurações insatisfatórias, aumento de dimensão e mudança de formato. E as contraindicações? Que eu vejo, gente, que muita gente também erra porque não sabe o limite que a resina tem. O limite que a faceta direta em resina tem. E a gente precisa entender isso também. Não é todo mundo que chega e quer resina que eu faço. Por quê? Porque tem paciente, por exemplo, com bruxismo. Eu posso fazer faceta direta, um paciente que chega no meu consultório com bruxismo, sem antes eu tratar o bruxismo? Eu vou fraturar minhas facetas. Paciente com etilismo, paciente que bebe muito, e todo dia ele bebe, ele gosta de bebida. O álcool, gente, ele dilui a parte da matriz da resina, você começa a ter buraquinhos, e esses buraquinhos, eles retêm pigmento da alimentação. Porque todo alimento tem pigmento. O único alimento que não tem pigmento é a água. O restante tem pigmento natural ou artificial, mas tem pigmento. Então vai escurecer mais rápido a sua resina. Vocês estão entendendo, crianças? Tudo bem? Mordida de topo, a mesma coisa. Se você morde em topo, se você não descruza isso antes, você vai fraturar a resina. A ausência de dentes posteriores ou problemas em dentes posteriores. Quem quiser fotografar, pode fotografar qualquer slide, fica à vontade. Por quê?
Porque se você morde mal atrás, ou se você não tem mordida posterior, você morde na frente que nem passarinho, você vai quebrar as suas facetas de resina também. Então é importante a gente também, primeiro, reabilitar o nosso paciente. Depois a gente faz o facetamento. E falta de espaço vestibular. Se você não tem espaço para facetar, o seu paciente vai ficar dentuço, vai ficar feio, protruso. Então, existe um macete. Como é que a gente faz? Eu vou falar sobre protocolo fotográfico daqui a pouco. Mas é muito simples. Você manda o paciente encostar o bordo dos incisivos no lábio inferior. E você fotografa. Isso é uma dica, hein? Começamos as dicas. O paciente faz assim, ó, encosta o bordo do incisivo no lábio. E você fotografa assim. Isso, dessa forma. Se o paciente encostou o dente na linha seco molhado do lábio ou antes dessa linha, você tem espaço. Se ele morde além da linha seco molhado do lábio, você não vai ter espaço para trabalhar. Pegaram? Então isso, gente, é uma dica. Então você observa isso, porque fica muito mais difícil você trabalhar sem espaço. Então você fica limitado para trabalhar. Outra coisa. Isso tudo que a gente faz, né, que a gente produz, a gente segue um protocolo, que é o protocolo que a nossa equipe, né, que está aqui presente, quero agradecer a presença do pessoal da nossa equipe que veio aqui assistir a gente, faz parte, a gente trabalha no Rio, né, todo mundo trabalha igual. Então fica muito fácil de você manter esses trabalhos dando certo, porque todos fazem o mesmo protocolo. E vamos iniciar então falando do primeiro caso de uma paciente chamada Bruna. A Bruna procurou a gente e a Bruna, ela tinha algumas queixas. Só que olha só, gente, olha como ela fala. Quando ela fala, ela aprendeu a falar limitando o sorriso. Por quê? E quando ela sorri, dá uma olhadinha. Olha só, a gengiva. Tá vendo? Ela aprendeu a falar assim, ó, limitando. Mas o que aconteceu? Eu deixei a câmera ligada, a gente contou uma piada, ela se soltou. Se soltou, a gente pegou um problema que a gente não estava vendo antes. Porque todo mundo hoje sabe todo mundo sabe se fotografar. As meninas, né, fazem biquinho assim, né? Sabe o seu melhor ângulo, né? Então sabe como falar, como se portar para não ficar feio. E ela era assim. E ela, procurando a gente, né, para fazer o seu facetamento, ela tinha uma reclamação. A reclamação dela era que o dente dela era amarelo e tinha um espaço no meio. Ela só reclamava disso. Eu vim aqui porque meu dente é amarelo e eu tenho espaço no meio. Falei, então tá bom, vamos avaliar então se realmente é só isso que a gente tem de problema. E nós fizemos um protocolo fotográfico que nós fazemos em todos os pacientes. Então todos os pacientes nós fotografamos. Mas por que você fotografa? Eu não só fotografo para me proteger, por exemplo, juridicamente, né? Se a gente tiver um embate jurídico, já aconteceu um problema no nosso curso, que uma paciente tinha um problema no 11 e no 21. Mas o problema pior era no 11. Quando a aluna fez a restauração no 11, não mexeu no 21, ela chegou reclamando e falou, não, porque ela mexeu no meu dente, no outro dente. Eu falei, não, mas não chegou Não, mexeu sim, meu dente não era desse tamanho. Porque quando nós tiramos o problema do dente 11, porque ficou bonito o 11, ela passou a olhar para o 21. E ela achou que a gente tinha feito um desgaste sem autorização dela. Se não fosse a fotografia, que eu fotografei e mostrei, olha só, esse é o agora, e mostrei como era antes, que não eu teria um problema. E é uma pessoa que brigava. Então, assim, a gente tem que ter alguns cuidados. E o protocolo fotográfico nos ajuda nisso. E não só nisso, nos ajuda com o marketing e nos ajuda para a gente também fazer um planejamento. A fotografia nos ajuda muito a planejar. E quando a gente faz a fotografia, né, a gente coloca um anteparo na cabeça do paciente, fixa a cabeça do paciente, começa a fazer a fotografia. E não fazemos somente fotos de boca, não só fotos intraorais, mas a gente faz foto de face, porque a foto de face ela nos mostra muita coisa, gente. Nos mostra, por exemplo, que um é maior do que o outro, os 3/3 têm discrepância, se você tem discrepância óssea, se é discrepância muscular, se você precisa indicar o paciente primeiro para uma ortodontia ou para um bucomaxilo antes de você atuar. Então é importante a gente fazer essa fotografia. E não precisa você fazer uma fotografia com uma máquina importada, uma lente de 200, enfim, você não precisa ter um equipamento caro para você conseguir fotografar. Lá no nosso consultório nós temos equipamento de fotografia porque a gente dá aula, então a gente precisa de fotografia com padrão. Mas para o dia a dia eu não preciso disso. Eu consigo resolver isso de uma forma simples, mas sempre fotografando. Olha só, aqui eu consigo ver, olha só, que o paciente não tem guia de canino. Eu só vi isso depois que eu fotografei. Olha só, ela não tinha guia, ela fazia guia no pré-molar, tinha mordida aberta. Então tinham outros problemas
que a gente passou a ver depois que nós sentamos e a gente começou a avaliar o nosso caso. Quando a gente fotografa, usamos alguns acessórios, né? Então a gente usa espelho, usa fundo preto para dar o contraste, né? Usa afastador. Mas, gente, se você tem um bom smartphone, se você consegue fotografar com smartphone, isso é treinar. Você começa a treinar, deixa uma distância de 3.3 e fotografa, começa a fotografar assim. Você vai ver que você vai se aprimorar cada vez mais. E se você ainda quer melhorar ainda a fotografia com smartphone, o Marcos Mazioli, o professor Marcos, ele desenvolveu é muito simples, mas muito bem bolado, né? É um dispositivo que você encaixa aqui o seu smartphone, chamado M-Lite. Ele é vendido pela Tecnil. Eu acho que a Tecnil não está aqui no congresso, eu não vi aqui. Mas, enfim, é assim, simples, eu acho que é R$250, você encaixa uma capinha e ele tem um dispositivo de iluminação dentro, então você sempre faz as fotos com a mesma iluminação. Então sempre fica a mesma iluminação e com a mesma distância. Então você faz o mesmo padrão de fotografia. Então, assim, você não gasta muito com equipamento fotográfico, com rebatedor, com nada disso, e você tem boas fotos. Então é outra dica. Muito bacana, eu ganhei esse produto, testei, é bom, por isso que eu estou indicando para vocês. E é barato. E a partir da fotografia, nós aproximamos e traçamos o nosso diagnóstico clínico. E o que nós vimos, então? A gente tinha realmente a cor que ela falou, tá? Era amarelado, cor A3, mas tínhamos outras coisas, olha só, desgaste incisal, diastema, falta de guia, ausência do 25, mordida aberta, faceta de desgaste em vários dentes, desvio de linha média, falta de volume vestibular, que nós vimos naquela fotografia que eu falei para vocês, altura e largura diferente e aquele excesso gengival. A partir desse momento que nós traçamos o diagnóstico, né, e nós passamos também a avaliar não só a parte dentária, não só o quadro, mas todo aquele arcabouço que é a gengiva, né? Então todo o quadro tem sua moldura, a gente tem que ver a moldura também. E a gente viu que o caso talvez não fosse tão interessante para a gente desenvolver. Nós orientamos o paciente a fazer uma cirurgia, um aumento de coroa clínica, só que ela não queria fazer. Ela falou, Marco, eu não vou fazer essa cirurgia. Então nós entramos no impasse. Faço caso ou não faço caso? Está com sono? Eu faço caso ou não faço caso? Então nós optamos por fazer o caso. Seria para a gente um desafio, mas nós íamos fazer o caso. A única coisa que não abri mão é com um bisturi elétrico, nós fazemos o recontorno do zênite dental. Então a gente ia modificar a posição do zênite de uma forma muito simples, rápida, com um bisturizinho elétrico, sem cortar osso, só na parte gengival. A gente usa muito bisturi elétrico no nosso dia a dia. Então fizemos isso. Conversamos com a paciente, tá? Traçamos nossa sequência clínica, tudo que nós precisávamos fazer para a gente ter sucesso nesse caso. Estão me ouvindo, crianças? Tudo bem até aí? Dúvidas até aí? Tudo tranquilo? Beleza. Então o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente vai fazer, antes de fazer a faceta de resina, a gente tem que fazer periodontia. Por que eu tenho que fazer periodontia? Vamos participar da aula. Alguém diz por que eu tenho que fazer uma raspagem periodontal antes de eu fazer uma faceta? Sangramento. Para não ter retração, o que mais? Como é que a gente prende a resina no dente? Através de adesão, não é isso? Como é que eu vou aderir uma resina num dente cheio de cálculo? Eu tenho como fazer isso? Não dá. Então a gente tem que fazer essa raspagem primeiro, até porque a gente trabalha com isolamento absoluto. Quando eu colocar o isolamento e puxar aquela borracha, se tiver cálculo, o cálculo vai ficar à mostra. E eu não vou conseguir prender a minha resina ali. Vocês entenderam? Então a gente precisa fazer periodontia, moldagem com silicone. Por que a gente vai fazer moldagem com a silicona? Antigamente a gente fazia a nossa moldagem com alginato, botava num saquinho e mandava protético. Era mais ou menos assim. Eu estou falando porque eu sou filho... minha família é de dentista, né? Minha mulher é dentista, eu sou filho de dentista, enfim. E era mais simples. Hoje, como a gente vai fazer dessa moldagem um substrato para a gente desenvolver um projeto, essa moldagem tem que ser bem feita. Então a gente faz a moldagem com silicone. Não precisa ser a mais cara, mas tem que ter um bom padrão. Ou até mesmo um bom alginato, mas um bom padrão de moldagem. Porque a partir daí a gente vai fazer o nosso enceramento diagnóstico. Feito o enceramento diagnóstico, deixa eu abrir um parênteses. A gente pode fazer o enceramento diagnóstico com cera, pode mandar para o laboratório, você pode fazer no consultório, se você tiver tempo, ou você pode fazer um resinamento. Alguém já viu isso? Resinamento? Vocês não sabem o que é isso? É você, como se fosse um enceramento, você faz com resina composta. Então você mesmo pega uma resina velha que você não utiliza mais, que já passou da validade, porque dentista guarda coisa velha no consultório, não é isso? Você vê aquelas broquinhas lá da época da faculdade, né? Aquelas broquinhas que você não abre mão, né? Todo mundo, ou só eu que faço isso? Né? Todo mundo guarda um negocinho velho no consultório. Então aquela resina
que passou da validade, usa para isso, para você fazer um resinamento. Feito isso, passamos para a gengivoplastia, troca das restaurações o suficiente, provisório, depois confecção definitiva do 25, clareamento. Aqui a gente faz o test drive sem adesão, que é a seleção da resina e seleção da cor, que são duas coisas diferentes, e a gente passa para o facetamento para a gente poder terminar o nosso caso clínico. Uma coisa importante, né? Quando nós fazemos essa moldagem com silicone, a gente faz essa moldagem para quê? Para a gente ter uma boa comunicação laboratorial. A gente precisa ter uma boa comunicação com o nosso laboratório. O que a gente faz? A gente manda uma carta para o nosso laboratório dizendo o que a gente precisa fazer. A gente precisa, por exemplo, nesse caso, eu falei com ele, eu quero que você mude a linha de sorriso, eu quero que você insere e deixe o dente de uma forma mais arredondada, que ia ser mais feminino, mais suave. Eu preciso que você feche um pouquinho a minha palatina para a gente poder conseguir fechar um pouquinho aquela mordida aberta. Então eu dou dicas, eu dou porque o meu protético não está vendo meu paciente. Então eu mostro para ele o que eu preciso fazer. E assim a gente faz. Depois que a gente fez isso, mandou para o laboratório, então ele já pegou, inserou o trabalho, a gente já tem o trabalho inserado. Foi? Não voltou. Inserou o trabalho. Feito o inserimento do trabalho, nós partimos para fazer, então, a nossa gengivoplastia. Pegamos o bisturi elétrico, fizemos o recontorno da paciente com essa da parte periodontal dela, da gengivinha. E depois que nós fizemos isso, a gente já está com tudo pronto para a gente testar a resina. Nós vamos fazer, então, o que a gente chama de manipulação, que é o test drive da nossa resina, da cor e do tipo de resina. Antes disso, nós trocamos as restaurações insuficientes. Tudo que é restauração ruim, a gente tem que trocar antes. E como é que a gente faz isso? Da forma mais carinhosa possível. Tá? A gente tem que ter muito cuidado. Existe uma caneta desenvolvida pelo professor Walter Schalk, chamado Cobra LED da Gnatus. Vocês já viram essa caneta? Ela tem uma luz azul. Essa caneta que tem uma luz azul, ela mostra aonde tem dente e onde tem resina. Então você não desgasta. É como se fosse uma luz negra. Então você não desgasta dente, você só desgasta resina. Eu faço diferente, eu uso broca e bisturi. A parte superficial eu vou desgastando. Quando chega próximo ao dente, eu uso um bisturi, uma lâmina de bisturi número 12, e vou tirando devagarzinho para arranhar o mínimo possível o meu esmalte, para ser mais conservativo. Existe uma outra broca chamada Fiberglass, da TDV, que também se usa para quando você vai remover bracket, resina de bracket, você usa para diminuir o arranhamento, né, o riscamento do seu esmalte. Mas a gente trabalha assim, com broca, vocês conhecem? A gente trabalha com broca e com bisturi. Depois que fizemos a troca da restauração deficiente, provisório do 25. Gente, olha só, estão me falando aqui no ponto que depois eu vou fazer uma pergunta. Quem responder vai ter um sorteio de um LED aí. Entendeu? Um LED bacana. Tem que prestar atenção que eu vou fazer a pergunta depois. Tudo bem, gente? Hoje não quer funcionar nada. Eu troco na mão, Thiaguinho. Beleza. Passamos para o clareamento. Nós temos um clareamento nela em office, um clareamento no consultório e um clareamento em casa, né? O clareamento em casa, nós fizemos aquelas moldeirinhas de acetato. A gente faz moldeira de acetato sem reservatório, tá? Porque não é a quantidade de gel que faz ao agir. É o tempo, é igual roupa para lavar, né? Não é a quantidade de sabão, não é quanto mais sabão em pó que a roupa vai ficar branca, é o tempo que você deixa de molho. O mesmo raciocínio a gente usa para o clareamento. Então a gente usou o Polanite, que é um peróxido de carbamida, 10%, a gente fez esse uso durante 1 mês e meio, e nós usamos o Pola Office Plus, que é um peróxido de hidrogênio 37,5. Maravilhoso, tem tixotropismo, ele não escoa, tem dessensibilizante, a gente fez isso e conseguimos melhorar a cor. Por que faz o clareamento antes? Porque quando você clareia antes, você precisa usar uma quantidade de resina menor. Você não precisa ter uma pataca de resina para você poder dar uma cor melhor. Você pode usar ser uma faceta mais delicada. Fizemos isso, clareamos o nosso dente. E agora a gente vai fazer o que eu estava falando, selecionar a resina. Tá? Nós selecionamos a resina Luna. Vamos trabalhar com a Luna. Mas vamos ver se a Luna vai dar certo. Porque é difícil de achar. Gente aqui da SDI falou que é difícil de achar a resina da SDI. A Luna. Doutor Pedro, vou ver isso. Gente, o que a gente fez? Nós vamos agora selecionar a cor que a gente quer. E como é que a gente seleciona a cor da resina? Como é que vocês selecionam cor de resina?
Vamos lá? No olho? No olho. Quem mais? Vai na escala Vita. Boa. Qual é o nome da doutora? Juliane. Beleza. A gente pode usar espectrofotômetro. Eu tenho espectrofotômetro, mas eu uso para pesquisa. Não uso no meu dia a dia. Mas se você tem para investir, você quer ter um, 7 mil reais, pode. Fala, doutora. Se dá para fazer um mockup, você perguntou. É isso? Se dá para fazer um mockup para selecionar a resina? Tá, eu nunca fiz. Porque a forma mais fácil que a gente tem, qual é? Pega a resina do tubo, coloca em cima do dente do paciente, polimeriza, coloca saliva, né? De preferência saliva do próprio paciente, você coloca a saliva, e aí você vê se a cor ficou boa. É fácil, gente. Porque a escala da Vita, ela é plástica, né? Ela não é de resina. Então a forma mais fácil que a gente tem é essa, assim que a gente fez. Fizemos isso, e a gente também vai selecionar, preste atenção, a gente vai selecionar se a resina ela é opaca ou se ela é translúcida. Por quê? Que a gente tem que ver isso antes, para a gente não errar no meio do caso. Por exemplo, se você tem uma classe... Alguém já fez uma classe 4 e ficou cinza? Ninguém passou por isso? Fez uma restauração, ficou meio acinzentado? Aí você falou, eu errei a cor. Você não errou a cor. Na verdade, você errou o grau de opacidade. Por quê? Porque quando você trabalha em dente anterior, dente da frente, você tem um fundo preto, você tem um corredor bucal lá. E você tem que o quê? Bloquear esse fundo preto, senão vai ficar cinza. Vocês entenderam? Tem outra dica. Para dente posterior, o dente posterior ele tem o fundo do dente. Então você pode usar uma resina transparente, uma resina translúcida de esmalte. Por quê? Porque você tem aquele fundo, vai ficar até mais bonito, né? Mais brilhoso. Ele vai parecer um esmalte dental, diferente da resina de dente anterior, que você tem que usar uma camada de dentina, né? Tem sistemas que é dentina, outros é ódio, opaco. Então você tem que usar uma mais opaca para bloquear esse fundo. Foi, gente. Depois você coloca uma camada de esmalte para você dar o brilho. Mas você tem que bloquear o fundo primeiro. Fala, doutor Pedro. Que opaco que a gente usa? Eu peguei esse aqui, ó. Ó de opaco. Essa aqui é de esmalte, incisal, B1, para fazer o recobrimento do esmalte. E para fazer esse bloqueio, usei A2O de opaco. Tudo bem? Beleza. Deixa eu fazer um teste aqui. Poxa, que pena. O efeito é tão bacana. Não está funcionando. Enfim. Fizemos então a seleção, selecionamos a nossa resina. Depois da seleção da resina, nós já sabemos que resina nós vamos usar, tudo bem? Então a gente vai fazer o isolamento absoluto. Sempre a gente trabalha com isolamento. A gente não trabalha com isolamento rasgado, isolamento modificado, por quê? Até para faceta indireta a gente usa, mas por que a gente não faz? Porque a gente tem que fazer um bom controle da umidade. A gente tem que ter um bom controle. E eu não consigo fazer um bom controle sem ser com esse tipo de isolamento, com isolamento absoluto, onde eu pego essa borracha e tem outras vantagens também. Né? Hoje, que todo mundo fala com celular, né? O paciente toda hora quer atender o telefone celular. Com isolamento, né? E hoje não é um celular só, né? São 2, 3 celulares. O paciente com isolamento não vai atender o celular. Então a gente brinca muito. Sim, tem vantagens. O paciente ele vira um manequim, ele fica quietinho, não pode falar. Tem uns que até dormem, né? Fica lá, dorme na sua cadeira e você tem mais tranquilidade para trabalhar. Ah, mas é muito chato fazer isolamento. Eu só fiz na faculdade, é só treinar. Eu também não gostava. Depois que eu me formei, eu fiquei 10 anos sem estudar, só trabalhando. Eu não gostava de isolamento. Depois que eu vim pós-graduação, hoje eu não consigo fazer um caso sem isolamento absoluto. É diferente. A qualidade, a longevidade é diferente. E o teu paciente ele passa a entender que você é diferente. Ele fala, poxa, nunca ninguém fez isso em mim. Que isso? E você, quando explica o motivo que você está fazendo isso, ele passa a entender que você é diferente, que você é diferenciado. E ele passa a valorizar o seu tratamento. Então, gente, sempre a gente usou... E eu vou dar dicas sobre isolamento daqui a pouco. Então, a gente faz o isolamento. E depois a gente vai fazer uma barreira. Essa barreirinha de silicone, barreira palatina, ela vai servir para guiar o quanto eu vou alongar ou não o meu dente. Tá? É importante que ela não seja muito fina, senão ela perde a estabilidade. Ela não pode ser muito curta, tem que ir até atrás para poder pegar pelo menos nos pré-molares, para você conseguir trabalhar. Beleza, fizemos isso. Passamos agora então ao condicionamento ácido. Todo ácido funciona? Todo ácido funciona. Mas existem alguns ácidos como esse ácido superete, ele é um dos melhores ácidos do mundo. Por quê? Ele tem uma sílica que ela é inorgânica e ela não deixa você ter na tua adesão como se fosse uma barreira. Ela facilita essa adesão.
Então a gente usa, e outra coisa, tem um ótimo tixotropismo, não é o ácido que você bota, ele fica escorrendo, ele fica onde você quer. Então é um preço muito bom, você pode comprar ele maiorzinho, botar em cima, maravilhoso. A gente usa muito esse ácido na nossa clínica, no nosso dia a dia. Proteger o dente ao lado, você pode proteger. Professor, posso usar veia da rosca? Pode, eu não uso, eu prefiro usar tira de poliéster para proteger os dentes ao lado, condiciono. Quanto tempo eu vou condicionar esmalte? 20 segundos? 20 segundos? 30 segundos? Podemos fazer de 15 a 30 segundos, vamos deixar assim. Depois que você condicionou, o que você faz? Lava, né? Quanto tempo? Dobro do tempo. Você não pode só lavar onde saiu azulzinho, não. Porque ficaram subprodutos ali dentro. Você tem que lavar o dobro do tempo. Mesmo que o azulzinho tenha saído, você tem que continuar lavando. Depois você vai secar. Como é que você seca? Eu já vi lá no curso, gente que seca com medo de secar. Não tenha medo. Você tem que jogar o ar ali. Você tem que secar aquela substância para você, aquele esmalte, deixar o esmalte bem sequinho para você ter uma ótima adesão. Secou, fizemos isso então. Secamos o nosso... Olha bem que ficou branquinho, esbranquiçado. Secamos o nosso esmalte e aí passamos a aplicar o nosso adesivo. Como é que a gente faz? Aplica o adesivo, depois polimeriza, não é isso? Não, a gente aplica o adesivo e a gente joga o ar para a gente tirar o solvente, evaporar o solvente. Então a gente faz o seguinte, a gente aplica o adesivo, tira o solvente, aplica de novo, tira o solvente, deixa tempo para o adesivo trabalhar. Você não pode ter pressa nisso, entendeu? E outra coisa, segue a bula. Se por acaso a bula manda fazer três camadas, faz 3 camadas. Se são 2, faz 2 camadas. É importante a gente ter alguns cuidados. E isso faz diferença na longevidade do nosso trabalho também. Outra coisa importante, adesivo não é calda de pudim. Se você vê aquelas ondas assim de adesivo, você tem que espalhar, tanto pela vestibular quanto pela palatina. Não deixe aquilo que vai, senão aquele excesso vai atrapalhar você. A gente trabalha com stay, né? Por quê? Na verdade, a gente procura trabalhar com adesivo que seja transparente. Existem ótimos adesivos no mercado, mas alguns adesivos são mais amarelados. Esses adesivos, na hora que você polimeriza, ele faz diferença. Se você coloca o espectrofotômetro, você vê a diferença entre o que era antes e o que era depois. Olhando a olho nu rapidamente, você não vai sentir diferença. Mas quem fotografa vê muito isso. Então existem 2 adesivos que eu gosto de usar, que a gente usa para não ter esse problema. Um é o Stay e o outro é o FGM, que eles são transparentes e não mudam de cor. Tudo bem? Colocou o adesivo, espalha o adesivo. O doutor Alexandre Gerson fala para você espalhar com o depois polimeriza. E já polimerizar. O que a gente tem cuidado na polimerização? A ponta tem que estar limpa. O fotopolimerizador tem que estar carregado. Você tem que ver isso. O que a gente vai fazendo? Vai usando foto, e aí parou de usar e que você vai carregar. Você tem que avaliar isso. Se ele não está carregado, você não tem o mesmo padrão de polimerização. Então, polimerizar. Temos 3 bons fotos no mercado. Pode ser que são quase os melhores. É o Blue Phase, o Valo e o Radi, tanto o Radical quanto o Radi Plus. Né? Agora, o melhor em custo-benefício é esse aqui. Eu tenho 6 desses, eu trabalho com esse, trabalho em 3 clínicas. Nós temos 6 desses. Então, assim, ótimo. Não dá problema. A vida útil da bateria é muito boa. Bom, é fácil de carregar, é leve. Super indico esse foto. Muito bom. Dica para dia de namorado. Peçam para o namorado. Não pede bolsa, não. Bolsa, essas coisas, não. Pede um foto novo. Entendeu? Porque o foto novo vai te dar outra bolsa. Uma bolsa não vai te dar uma foto novo. Tem que pensar, né? A não ser que você trabalhe com bolsa. É diferente. Mas se não trabalha, o negócio é o foto, gente. Pede um foto novo. Presente de casamento, né? Bodas de prata. Pede para os filhos, né? Tem que investir no consultório. Tem que investir. Entendeu? Vamos então, foi o que a gente vai fazer. Como é que está meu tempo? Estourei já, né? Hã? Eu tenho 10 minutos para apresentar 20 casos, então vamos correr. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer o seguinte. Vamos restaurar esse dente, né? Vamos fazer um esquema rapidinho. Sempre que você tem uma fratura, classe 3, 4, sempre a gente faz bisel. Mas tem professor que não faz bisel, o professor Baratieri não faz bisel. Eu não consigo fazer o bisel, eu não consigo esconder aqui a minha resina se eu não faço bisel. De frente fica bonito, mas se você olha de lado, você tem um sobrecontorno muito grande. Fica gordinho, para você disfarçar, tem que botar muita resina, fica feio. Então a gente usa 2 biséis, um de 15 e um 45 graus. Ah, mas o Irata faz 3, tudo bem, ele trabalha com, eu com 2 tá bom. Eu consigo fazer com um, eu coloco aqui a minha resina e outro eu cubro tudo e termino, eu estico minha resina até o infinito. E você não vê a diferença entre dente e resina.
Fizemos isso. Pegamos agora a resina incisal e vamos colocar nessa região. Depois vamos usar a resina opaca, a A2, tá bom? E a gente vai fazer duas coisas. Na verdade, esse esquema deveria estar um pouquinho mais para baixo, que a gente vai cobrir essa região e vamos fazer os mamelos com a resina opaca. Depois a gente vai usar agora a resina de esmalte, a resina B1. Essa resina de esmalte a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos fazer as cristas proximais. O que é isso, crista proximal? Vou mostrar. É aqui que você ganha o caso, que você faz o dente ter aquela área de reflexão de luz e a área de sombra. Então eu faço crista proximal e depois eu cubro tudo com essa mesma resina. A gente faz o recobrimento com uma resina de esmalte, resina B1. Quem quiser fotografar, pode fotografar. Esse é o nosso esquema. Beleza. Feito isso... Pulou um monte de slide. Feito isso, a gente vai fazer então, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer o nosso caso. O que a gente fez no esquema, a gente vai fazer em boca, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, tem que voltar mais um pouquinho. Tá? Beleza. Então vamos fazer isso, que a gente chama de técnica de 4 passos. Então é concha palatina, corpo mamelo, crista proximal e recobrimento. Vamos lá. Você passa para mim? Eu acho que... Então fizemos então a incisal, depois fizemos o corpo e o mamelo. Pode passar. Depois fizemos as cristas proximais. Como é que a gente faz a crista proximal? Coloca a tira de poliéster, a gente faz ela pré-contornada. Já viram fitilho de presente? A gente pega assim a tesoura e faz assim, aí o fitilho fica assim, mesma coisa. Pega a tua tira de poliéster, não precisa ser grandona não. Corta no meio, faz como se fosse fazer um fitilho, ela faz um pré-contorno. Coloca ela aqui, coloca... Tem gente que chama de charutinho, cobrinha, como você quiser. Coloca a resina aqui encostada no dente e na tira de poliéster. Tudo bem? Foi até aí, gente? Acorda, criança. Vamos lá. Depois vamos botar a tira de poliéster, a espátula por fora, segurando. E com a outra mão eu vou puxar essa tira e essa tira vai contornar. Ela vai de vestibular para lingual. Eu vou fazer esse contorno. Quando eu terminar, a minha crista está pronta. Já polida, já lisa, porque eu usei a tira de poliéster. Vocês entenderam, crianças? Foi, tudo bem? Fez isso... Pincelzinho, sempre trabalhar com pincel. Pincel, polimerizou, faz do outro lado, depois você coloca um incremento só e você une tudo. Faz o que a gente chama de recobrimento vestibular. Pode passar. E essa resina é maravilhosa. Todas que eu vou usar dão tempo de trabalho. Como é que é o nosso acabamento? Broca 3195 FF. O acabamento a gente faz com broca. Depois a gente passa para enhance. Antes a gente vai fazer esse ajuste com a lâmina de bisturi número 12. Por quê? A gente não usa tira de lixa, você não tira o ponto de contato. A gente usa a lâmina de bisturi. Fez a lâmina de bisturi, passou para o enhance. A mão bem levinha, gente. Tem gente que fala, mas enhance acaba muito rápido. Acaba rápido se você fizer uma pressão muito forte. É a mão de mamãe que era o bolo. Mão levinha assim, entendeu? Só para alisar. Vamos lá. Passamos para o feltro e Diamond Excel, é a parte da FGM. E depois a gente termina com o disco Diamond Flex, campeão. É a cópia do Flex Buff. Pode passar. E a gente consegue um brilho dessa forma. Vamos lá. Problemas que a gente vê normalmente, que as pessoas reclamam. Problema de sombreamento. Problema de sombreamento fica cinza. O que a gente faz para não ficar cinza? Usa resina opaca. Problema quanto à quantidade de tubos a serem usados. Nós usamos 3. Eu vou mostrar casos que eu usei um tubo. A gente consegue resolver. Porque tem curso que a gente vê, o professor usa 7, 15, 20 tubos. E a gente não consegue fazer no nosso consultório. Eu fiz um curso, aí eu peguei e coloquei, né? Dentina, esmalte, marmelada, goiabada. Quando eu vi, não tinha lugar para eu colocar as resinas. Então, a gente simplificou isso. A gente de forma simplificada. Dificuldade na seleção de cor. Seleção de cor, já falamos. Polimento inadequado. Esse esquema de polimento, existem ótimos. Tem da Ultradente, da Cosmidente, mas esse é baratinho, simples, FGM, Dentsply, que a gente consegue resolver. E um halo branco no polimento. Já aconteceu? Quando você termina uma restauração, você vai passar broca e fica um halo branco? Já aconteceu um degrauzinho? Aí quanto mais você corta, mais branco ele fica. Como é que a gente resolve isso? Antes de você passar broca, pode passar, a gente passa o adesivo em cima da superfície. Não polimeriza. E aí corta. O adesivo impede que aquela poeirinha fique presa e não dá o halo branco. Sabiam disso? Já valeu por hoje, né? Vamos lá. Próximo. Ajuste final, mais um. Guia de canino, tá vendo? Ele fazia guia no pré-molar. Fizemos guia do canino. Pode passar. Porque se não tiver guia, gente, vai desgastando o posterior, perde dimensão, daqui a pouco está quebrando seu dente anterior. E o caso finalizado. Uma balinha, o antes e depois, como ela era e como ela terminou.
Ela não queria o dente muito branco, pode passar. Ela queria um ar de naturalidade, pode passar. E terminou assim. Agora é a hora de vocês falarem, uau, ficou bonito? Ficou legal? Né? Pode passar. Dudu Medeiros fotografou pra gente, foi lá no Rio, fez a foto pra gente. Né? Ficou um caso bem, bem legal. Vai só pro final, então. Beleza. Gente, olha só. Meu tempo acabou. Só um minutinho. Eu posso mostrar 3 casos ao mesmo tempo, ou eu posso mostrar só uns 5 casos antes e depois. O que vocês preferem? O antes e depois? O antes e depois? Vamos para o antes e depois então, Tiaguinho. Bom, então, gente, o que aconteceu? Nós aqui entendemos como a gente faz. Agora eu vou mostrar o que a gente pode fazer usando essa técnica, dos 4 passos, essa forma de polimento simples, e o que a gente consegue alcançar. Vamos lá, pode passar. Esse caso, por exemplo, essa menina, ela tinha uma resina aqui, que tinha sido feita sem isolamento, ela tinha uma inflamação crônica nessa região, e o sorriso dela, tá vendo? Aqui, ó, aqui eu tirei, aqui ela estava com resina ainda. Então ela não gostava do sorriso dela. E ela foi lá no consultório, removemos tudo, e aquela foto para ver se a gente tinha espaço para trabalhar. Esse caso nós trabalhamos com a resina Aura. A gente usou dentina para cá, para esse espaço, para não ficar cinza, e depois usamos esmalte por cima. E como é que ficou? Como terminou o caso? Próxima. Um caso de diastema também. Um caso que para a gente ia ser difícil, porque o diastema dele era grande. Quando você tem um diastema maior que 2 milímetros, é um diastema mais complicado de você restaurar. Mas nós fizemos e deu certo, ficou muito bacana. Pode passar? Usando resina Aura também. Outro caso, né? Esse lado aqui é o lado certo dela. Esse lado é o lado errado, tá vendo? O longo eixo está errado. Então a gente tinha que fazer um trabalho, ela não queria fazer ortodontia, então a gente tinha que fazer um trabalho com facetamento para melhorar esse espaço. Então a gente não conseguia mexer só em 2, nós mexemos nos 6 dentes. Então ficou assim, olha só, com restauração, colocamos resina nos 6 dentes, e nós alcançamos esse resultado. Ficou bem legal. A gente tinha uma preocupação do dente ficar muito grande, né? Mas ficou bem interessante. Essa menina trabalha lá na Cliva, onde a gente dá aula, e ela é a maior fonte de indicação que eu tenho. Quando os pacientes vêm falar, eu quero um sorriso que nem o seu, eu quero um sorriso que nem o seu. Pode passar? Gente, uma pena, porque está travando muito. Caso dificílimo, que veio uma paciente que sofreu um acidente, colocaram o implante no lugar ruim, aí voltou com a ortodontia, tivemos que tirar o implante, recolocar, e terminou o caso assim. Pode passar. A paciente ela falou, olha, eu não quero sofrer, eu já sofri muito, eu não quero que mexam no meu dente. Então foi um caso difícil, conseguimos terminar. Esse outro caso também, terminou um tratamento ortodôntico, né? Ela tinha fratura e tinha diastema, e nós conseguimos também com restauração, uma resina só, a gente conseguiu fechar esse caso. Próximo caso. Essa menina foi no nosso consultório querendo fazer faceta em cerâmica. Ela tem 22 anos. Ela falou, eu quero fazer, eu vi o teu trabalho, eu quero fazer faceta em cerâmica. Poxa, mas quanto tempo dura uma faceta em cerâmica? 10 anos? Não sei. 15 anos? Então, quando ela estiver com 37 anos, eu vou ter que trocar de novo, desgastar dente. Por mais que eu tenha habilidade, sempre quando você vai mexer, vai fazer uma cerâmica... Porque, gente, olha só. Se você quer fazer um bom trabalho, mesmo que seja uma lente de contato bem fininho, você tem que fazer um desgastezinho. Porque você tem que ter... Senão ela fica sambando, fica difícil de você cimentar. Então, você tem que passar uma broquinha. Todo mundo... Tem gente aqui que faz broca. Vocês são show, porque assim, eu não consigo. Mesmo que seja cerâmica, tem que desgastar um pouquinho. E ela é muito jovem. Se eu desgastasse o dente dela, daqui a um tempo eu ia ter que desgastar de novo. Então eu falei, olha, eu não faço isso. Eu acho que você é muito bonita, você nem precisa fazer isso. Ela, mas quando eu sorrio fica cinza, da metade do meu dente para baixo é cinza. A foto não está mostrando que realmente é cinza. Mas ela é linda, ela não precisava fazer isso. Enfim, mas ela não, eu quero. Eu falei, olha, se você quiser o máximo que eu posso fazer é com resina composta, porque se você quiser tirar o dente, continua o mesmo. Ela topou, fizemos. Caso difícil de fazer, porque não tinha espaço. E não adiantava eu colocar uma resina que eu não bloqueasse isso, ia continuar a mesma coisa. A gente tinha que usar uma resina opaca, mas que não ficasse tão feio. Sorte que ela disse que ela queria fazer, eu quero um sorriso de artista, eu quero meu dente branco, que nem geladeira, que nem picolé de coco. Então foi mais fácil pra gente, fizemos o caso, tá aqui o sorriso dela, pode passar? Essa menina procurou a gente, ela nem sorria, né? Ela falava, né? E ela não sorria direito. Então, o que a gente tinha aqui é que eu não mostrei a filmagem dela, porque a gente não teve tempo. Mas quando o lábio dela é igual o ventrílogo, mexia pouquinho, porque ela tinha vergonha disso. Então nós trocamos as restaurações. Gente, como muda a vida de uma pessoa, né?
Ficou muito legal. Foi linda. A família toda mudou. Todo mundo gostou. Pode passar. Essa menina foi um dos primeiros casos que eu fiz com Aura. Tá? E aumentamos o bordo, né? Ela falou que tinha um sorriso infantil. Nós temos um clareamento. Tiramos a parte do aparelho inferior e aumentamos o bordo. Ficou linda também. Tem acompanhamento, acho, de quase 8 anos. 8 ou 10 anos esse caso. Essa menina queria casar, não conseguia. Depois que nós fizemos aí ela casou. É verdade. Ela iria casar de qualquer jeito. Mas aí fizemos o tratamento dela. Gente, eu fui no casamento, né? Aí no casamento, olha o que aconteceu. No casamento eu fiquei lá, né, olhando. Aí eu falei, poxa, alguém poderia falar o sorriso dela. Não é que o pastor, ele chegou e falou assim, agora terminamos, para o deleite dos fotógrafos, esse lindo sorriso. Eu falei, yes, ainda consegui. Então aí todo mundo olhou pro sorriso dela. Né? Ficou muito bonito. Pode passar mais um? Mais um. Finalização ortodôntica. Olha só, esse caso também, aumento de dimensão, tá vendo? Estava quebrado, nós aumentamos a dimensão. Esse caso é muito interessante, foi fotografado pelo Dudu Medeiros também, né? Mudou a vida, ela ficou mais bonita, a gente ganhou volume, ela passou, o lábio era muito fininho, a gente deu volume, ela passou a usar batom. Ela é mãe de uma dentista que trabalhava com a gente. Pode passar, que foi aluna nossa. Fala, Igor. E terminamos. Gente, pode passar? Eu vou deixar para vocês os nossos contatos. Mandaram tirar uma selfie. Me dá aqui. Cadê o celular? Dá o celular, Tiaguinho. Tem que sair sorrindo para dizer que gostou da aula, né? Senão não vale. Espera aí que a gente vai tirar uma foto bem bonita. É assim que tira selfie? É. Eu acho que teve gente... Sorrindo, gente. Aí. Tem gente que não está sorrindo. Vamos lá. O pessoal de cá também, ó, para não ficar triste, ó. Isso. Show. Mais uma. Gente, queria agradecer a presença de vocês.